O comparecimento às sessões de votação amanhã pode ser um fator decisivo para ver ou não um resultado definitivo no primeiro turno das eleições presidenciais, segundo os especialistas. Esse é um destaque no site da CNN Brasil. Reportagem do Rudá Moreira e da Gabriela Coelho. Um levantamento feito pela CNN com base nos dados do TSE mostra que a abstenção do eleitorado total nas 4 últimas eleições cresceu seguidamente, de pouco mais de 16%, isso lá em 2006, até ultrapassar os 20% na eleição mais recente, 2018. Para se ter ideia, nesses 4 pleitos mais recentes, houve mais faltosos do que votos no candidato que acabou em terceiro colocado nas disputas para presidente da República. Em 2018, quase 30 milhões de brasileiros não foram às urnas. Para cientistas políticos, ouvidos pela CNN, se a abstenção neste domingo mantiver a tendência de crescimento verificada desde 2006, o líder nas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva, pode ser o maior prejudicado. Segundo os analistas, fatores como condições do tempo, medo de violência e agressão podem afastar o eleitorado das urnas, em especial os eleitores mais vulneráveis socialmente. 30 milhões de votos é muito voto, ô Jairo, para efetivamente a gente ter noção do quanto a abstenção é considerada nesse pleito também, né? Se a gente levar em consideração aquela eleição de segundo turno entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, a diferença de voto entre os dois foi muito pequena, né? 30 milhões é um volume suficiente para simplesmente mudar o caminho, a direção da nau, né, do barco. Para falar justamente sobre isso, vamos conversar então com Alexandre Borges, que está ao vivo diretamente com a gente do Rio de Janeiro. Alexandre, um bom dia para você. Abstenção numa eleição pode ser tudo, principalmente num cenário apertado como esse, né, que diria Geraldo Alckmin em 2006, quando teve menos votos no segundo turno, e a abstenção foi um fator que atrapalhou bastante a época, né? Exatamente. Bom dia, Jairo, Nonato. Um grande prazer estar com vocês aqui no plantão de sábado, na véspera aí da Rave da Democracia, e a todos que estão nos acompanhando. Realmente, a gente tem uma dúvida grande em relação a esse número da abstenção de amanhã. Por quê? Se você olhar das eleições de 89 para cá, você tinha um pico ali muito alto até 94, que dava algo como 30%, e nas últimas eleições foram ali 17%, 18% e em 2018 20% de abstenção. É um número alto, mas menor, um número menor do que os 30% de 94. Por que esse número caiu? Também porque o número de votos brancos aumentaram. Então você tem mais gente indo à sessão eleitoral, indo votar, mas não necessariamente mais pessoas escolhendo candidatos. Você tem gente que antes simplesmente não ia e agora vai, mas digita lá nula, digita branco, enfim. Então, são índices que vão também ali a 5%, 6%, dependendo da eleição. E realmente, para uma eleição que, segundo as pesquisas, a grande questão é Lula vai ou não ganhar no primeiro turno, pode fazer toda a diferença. Se você considerar que a abstenção é maior entre eleitores de baixa renda, onde Lula é mais forte, ele pode ser prejudicado? Pode. Em compensação, se você olhar por sexo, você tem mais mulheres votando do que homens. Normalmente a abstenção é um fenômeno mais masculino. São mais homens que não vão votar. E Bolsonaro é mais forte entre homens do que em mulheres. Então, o que vai ser decisivo? Sinceramente, ninguém sabe a resposta. A gente vai acompanhar amanhã com muita atenção. A gente até entende a frustração das pessoas que encontram com a gente na rua, que vêm falar, e aí, quem vai ganhar, como é que vai ser? A resposta honesta é, não sabemos. A gente analisa as pesquisas, a gente olha cada pesquisa, a gente olha o agregado das pesquisas, mas está tudo muito ali próximo e realmente não dá para cravar com 100% de certeza, na verdade, nenhuma eleição. Você vai, por exemplo, para Minas Gerais, o Romeu Zema está muito à frente do Calil, mas o Calil está se recuperando. Então, o Romeu Zema, que parecia ganhar no primeiro turno, agora
muito provavelmente terá que disputar com Calil no segundo turno. O que vai dar? Não sei. Na Bahia, então, teve aquela reviravolta incrível do crescimento do candidato do PT contra o ACM Neto. Então, assim, é uma eleição com várias reviravoltas. São Paulo, o maior colégio eleitoral mais importante do país. Você vê a ascensão do Rodrigo Garcia de uma hora para outra, podendo eventualmente tirar Tarcísio de Freitas do segundo turno. Então, são muitas questões, são muitas dúvidas, o que torna essa corrida. É muita polarização, só tem 2 candidatos e tal. Mas, na verdade, se você olhar com lupa, tem muita emoção, tem muita coisa que a gente não sabe e que nós só vamos descobrir amanhã por volta das 8 da noite. Então, tem uma missão bem fácil para você, dizer se vai dar primeiro turno ou não e 6 números da Mega, pode ser? Eu preferia saber a resposta da segunda. Nós também, viu? Não é? Agora, Alexandre, por tudo que você apresentou aqui, inclusive com essas nuances de abstenção que pode prejudicar Lula, mas também abstenção maior entre homens, que é um eleitorado mais afeito a Jair Bolsonaro, que dá para a gente concluir é que por aquilo até que as pesquisas estão mostrando, é que será uma eleição, de novo, bem apertada e que só vai mostrar que essa polarização, infelizmente, ela é presente mesmo, né? Sem dúvida. Porque você tem, mesmo que seguindo os resultados da pesquisa, Lula se torne o novo presidente do Brasil a partir de janeiro de 2023, a gente não sabe, ninguém está fazendo previsão. Nós estamos falando a partir das pesquisas, que podem estar certo, podem estar errado, a gente vai descobrir amanhã. Mas se der isso, você ainda vai ter uma população aí, 15, 20% dos brasileiros, pelo menos, numa oposição muito aguerrida. Então, governos passam, mas nós chegamos a um ponto onde aquele consenso quase de centro-esquerda que a gente viu durante muitos anos no Brasil, aquela troca ali de PSDB, PT no governo, o que fazia uma distinção muito pequena ali, quase imperceptível entre as propostas. O pessoal chamava, inclusive, o PT de PSDB de macacão ou o PSDB de PT de terno e gravata, enfim. Tanto que Geraldo Alckmin, que foi 2 vezes, concorreu 2 vezes à presidência pelo PSDB, foi várias vezes governador de São Paulo, ele hoje é o vice da chapa de Lula. Então, realmente eles não são assim, absolutamente antagônicos. Em compensação, você tem hoje uma parte da população enorme que passou muitos anos não se sentindo representada perfeitamente pela classe política, ela hoje vê em Jair Bolsonaro ou no movimento que ele representa alguns dos seus ideais e da sua vontade para a política melhor refletido, melhor representado do que sentia nos tempos do PSDB. E isso não vai passar a partir de janeiro. Ganhe quem for ganhar, por exemplo, se o mais provável, né, pelo que dizem as pesquisas, se Lula ganhar, esse cenário não vai mudar. Então, nós precisamos, a partir de janeiro, a nossa grande tarefa nem é nenhuma outra a não ser tentar reconciliar as famílias, as amizades, o ambiente de trabalho, os amigos, tentar lembrar que todos nós somos brasileiros, vivemos sobre esse berço esplêndido, né? E vamos todos tentar juntos construir um país melhor a partir de janeiro, independente de quem estiver vencendo a eleição e a política. Porque político passa, o país fica.